Pode começar, Márcia, por favor. Gratidão, primeiramente, por eu estar novamente aqui. Meu segundo encontro virtual com vocês, mas eu já estive na casa, presença física, e, assim, tenho muito carinho por esta casa. Fui muito bem acolhida. Então, é com muita satisfação que estou aqui de volta. Agradeço a Deus, a Jesus e a esses queridos corações que cruzaram o meu caminho. Então, sem mais delongas, né? Porque o tempo corre, principalmente quando a gente está tratando de temas de Joana, que é tão bom, tão profundo para todos nós. Origens do sofrimento. Eu, antes de adentrar em partes do texto, e eu vou dizer a vocês que o texto assim, é bem longo, então, evidentemente, que nem todas as partes eu cliquei, marquei, mas vocês vão ter um momento de trazer os sentimentos de vocês e, de repente, trazem algo até que eu, de repente, não sinalizei. E, antes de adentrar nas partes que eu fui, assim, selecionando, eu estive pensando, falou de sofrimento, eu pensei naquela frase chavão, que no meio espírita é muito comum, quando a gente diz assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós falamos muito isso. E falamos também assim, se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Sim, aí eu fiquei assim, mas como assim, né? Se eu optar, por exemplo, pelo amor, será que eu, assim mesmo, teria dor? Afinal, o que é a dor? E Deus é que me dá essa dor ou eu que a busco? E aí eu fui procurar no Evangelho, então vou começar logo aqui no Evangelho, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, no item 7 do dever, lá pelo terceiro parágrafo, no meu livro é o terceiro, né? Não sei, mas deve ser, nem todos. Lá pelo terceiro parágrafo, ele fala assim, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Aí a gente já começa assim, então Deus criou a dor? Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. E aí ele vem nos dizendo assim que o bem já é diferente, porque ele possui infinitas expressões. Então, enquanto o mal ele é igual para todos, enquanto a dor é igual para todos, ele vem dizendo que o que é o mal, a dor é um mal, né? E que o bem não, o bem tem inúmeras possibilidades. Por quê? Eu já conversei isso aqui com vocês. Porque Deus, ele atende a cada um conforme as suas necessidades. Porque ele é misericordioso e conhece o coração de cada um de nós e exatamente o que nós precisamos. Então, o bem realmente ele vai ter infinitas possibilidades. E a dor, que é um mal para nós, ela realmente vai ser igual, porque Deus dar a dor igual a todos, para que todos tenham a oportunidade de, vamos dizer assim, trabalhar essa dor. É claro que nós não trabalhamos essa dor de forma igual. E aí, quanto a isso, eu fui buscar lá no... Deixa eu ver aqui onde eu botei. Eu fui buscar lá na questão do capítulo 5, as causas anteriores das aflições, né, dos sofrimentos, e as causas atuais dos sofrimentos. Os itens 4 e 6 é o que fala sobre isso. E por que eu estou sinalizando o Evangelho? Porque, assim, o Evangelho é a nossa base de todo estudo que vamos fazer, assim como todo o restante da codificação. E as literaturas espíritas que nós temos extra, né, as literaturas extras, vão nos dando, assim, vão ampliando o nosso conhecimento embasados nessa codificação. E aí eu sinalizei logo aqui no início, a Joana vem nos falando das origens do sofrimento, que podem ser por condições internas e externas e de duas ordens, kármicas e emoções perturbadoras. Ora, o que ela quis dizer com isso? As internas são justamente do nosso ser interior, do nosso íntimo, nosso mundo íntimo, e que estão muito ligadas às questões kármicas, ou seja, causas anteriores das aflições, mas também do nosso mundo íntimo, causas
atuais, coisas que a gente produz aqui, sofrimentos que a gente produz aqui e agora na presente encarnação. E as externas seriam as emoções perturbadoras, justamente mais ligadas às causas atuais. E as emoções perturbadoras são aquelas que estão justamente fora, ou seja, as do mundo. Então, a gente precisa aí de todo um trabalho de nos situarmos nessa morada, sabendo que meu reino não é deste mundo. É aquela velha história, estou no mundo, mas não sou do mundo. Para evitar que a gente viva um processo de servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois deuses, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. E Deus é único, é um só, então que a gente opte pelo nosso Criador. Porque Mamon são justamente os fatores externos, é esse sofrimento externo, são os fatores externos, são os fatores ilusórios, sedutores, que acabam por nos levar à queda, e da queda vem o sofrimento. E aí eu achei para nós, aqui quando ela vem e fala para a gente, já a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino. Quer dizer, para a doutrina espírita, ela vem nos orientando que, na verdade, são as nossas ações negativas que geram todo esse sofrimento, toda essa dor. Nós somos os artífices do nosso próprio, vamos dizer assim, destino, da nossa própria caminhada. Agora, fazemos essa caminhada sozinhos? Não, essa é a questão. Não fazemos sozinhos. Por isso que cada um irá, assim, trabalhar essa questão de dor e sofrimento de uma maneira diversa, porque os sentimentos, os pensamentos, as ações, a maneira de ser, ou seja, somos individualidades, e cada um num grau de entendimento, de evolução, de sentimento, de pensamento, que vai nos levar a lidar com esse processo de maneira diversa. Mas isso significa que o sofrimento vai realmente me derrubar? Que vai me levar a um fracasso? Não. Eu tenho meios de fazer cessar esse sofrimento, eu tenho meios de fazer com que ele não me leve ao fracasso, que eu possa ter o sucesso da minha encarnação? Tenho. E Joana vai nos trazer isto ao longo desse estudo, tá? Então, vamos lá. E ela nos fala do determinismo e do livre-arbítrio. Esse determinismo é a questão mesmo nossa, enquanto espíritos imortais, do nascer, morrer, renascer, a reencarnação. Não tem como a gente buscar um raciocínio lógico numa única existência para todos os processos de evolução que nós temos que construir em nós, no desenvolvimento material, no desenvolvimento da morada em que estamos, no desenvolvimento intelectual e principalmente o moral. Não tem como, numa encarnação, a gente dar conta disso. A vida é uma só? Sim, a vida é uma só. Mas as existências são inúmeras, para que eu dê conta de realmente realizar o que ela deixa aqui bem claro para a gente, uma perfeição relativa. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai o é. Foi a recomendação de Jesus para todos nós. E aí eu vou avançar aqui, nessa questão de dor e sofrimento. Eu achei um artigo, vou pegar aqui a minha cola. Eu achei um artigo falando sobre a dor. E olha que interessante, ele diz que quando a dor é relacionada ao corpo, é um sofrimento físico desagradável, penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Mas existe também a dor moral. E assim, quando se fala em sofrer, em angústias, a gente está falando o quê? Da dor moral. Porque a dor da disfunção orgânica faz parte até da nossa constituição mesmo, dentro do planeta em que vivemos. Nós somos dados às vicissitudes da matéria, as doenças, vírus, bactérias, tudo isso. Então, faz parte da nossa vivência na nossa morada. Mas a dor moral é algo com que o homem ele pode ir em busca de trabalhar e minimizar o sofrimento por conta desta dor.
Num artigo mais adiante, eu achei muito interessante que ele vai classificando, um outro artigo, na verdade, é do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Ele vai classificar para a gente a dor em vários aspectos. No aspecto físico, que é as dores do corpo, né? As doenças, enfim, as disfunções. Ele vai para a dor emocional, que é decorrente do sentimento de mágoa, decepção, perda de entes queridos e os desgostos do coração. Ele vai para uma dor psíquica, decorrente do arrependimento ou remorso pelo dano causado a outro ou a si mesmo. Olha essa dor psíquica é justamente a parte mais profunda da nossa dor moral, da nossa essência moral. E a dor social decorrente de pena com relação a outro, a compaixão. A dor social. Achei muito interessante isso, quis compartilhar com vocês. Sim, mas aí não acabou de dizer a dor, aí diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Como assim? Se ela fosse, como assim ela pode ser inevitável? Então é sinal de que, por mais que eu busque o amor, por mais que eu procure a resignação, a obediência à lei, eu vou passar pela dor de qualquer forma, mas não diz assim que eu passo pela dor porque eu me afastei do amor? E se eu não me afastar do amor? E aí vamos entender, porque assim, nós espíritas entendemos, porque a gente vai nas entrelinhas do Evangelho, nós temos essa literatura que nos sustenta e nos esclarece mais. Mas para aquele que é um pouco mais leigo, que está iniciando, ele pode questionar. Então, eu achei importante a gente trazer essa questão, porque lá no Consolador de Emmanuel, tem uma questão 253 que fala da virtude. Mas por que você trouxe a virtude se a gente está falando de dor e sofrimento? Olha a pergunta. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E ele responde: a dor, a luta e a expedida por Deus. Então, olha só, no Evangelho, capítulo 17, tem 7, sobre o dever, nos deixou lá bem claro que Deus criou a dor igual para todos. Então, quer dizer, foi uma criação de Deus? Deus proporciona a dor? Sim. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus. Então, a gente já começa a ver assim, não é exatamente a criação da dor, é uma concessão para que a gente possa nos lapidar em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida. Então, é através da virtude que é mérito alcançar essa dor, minimizar e ter como opcional o sofrimento. Então, a dor realmente é inevitável, está comprovado aqui no Consolador, na questão de Deus conceder a gente. Ela é inevitável, porque é ela que vai me fazer burilar, lapidar o meu mundo íntimo para que eu opte por não sofrer. Parece um paradoxo, né? Mas vamos adiante que a gente vai conseguir, vamos assim, destrinchar tudo isso aí, desfazer esse nó. E aí eu vou lá, aí ele aqui, a Joana aqui mesmo já nos diz isso. Quando ela fala do livre-arbítrio, ela diz assim, mais adiante, opção por como e quando agir libera o espírito do caso. O que é isso, senão tudo que eu acabei de falar? Toda essa movimentação que nós fazemos para não sofrer, para trazer o aprendizado da dor como uma alavanca, é exatamente o que Joana está nos dizendo aqui. Pela minha escolha, eu vou me liberar do sofrimento ou vou me acorrentar a ele. Então, é uma disposição nossa, é uma disposição íntima. São as escolhas. Por isso que o sofrimento, Joana já nos diz, que o sofrimento é a ação negativa, é resultado da nossa ação negativa, jamais a causa. E aí vamos adiante. E aí eu trouxe para a gente, nessa questão,
o André Luiz, porque ela mais adiante ela vem num parágrafo aqui falando sobre que a vida são acontecimentos de ação e reação. Realmente a nossa vida é pautada nisso, em ação e reação. É lei de causa e efeito. E aí eu trouxe o André Luiz num pedacinho lá do Ação e Reação mesmo, do livro, ele nos fala assim, ó, nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra a correr. Se cedo ou tarde você irá reparar-se com esta lei. E quando eu estou ferindo a um dos meus irmãos, não, eu estou ferindo a ele, aí eu penso que a questão é direta com ele. Na verdade, a questão é direta com a lei, porque nem sempre esse irmão eu vou ter a possibilidade de caminhar com ele, porque é a recomendação reconciliar-se com o seu adversário enquanto está a caminho com ele, mas nem sempre eu tenho esta oportunidade. Esse irmão vai adiante, se libera do sofrimento, vence a si mesmo, como aí foi cantado na música Pedro, né, trazendo aí Pedro. Pedro é um ótimo exemplo, incentivador de como venceu a si mesmo, suas dificuldades, seu gênio truncado, né, agitado, como Pedro amadureceu, como Pedro cresceu. Então, ele vence a si mesmo, caminha, e nós ficamos ali naquele ponto, às vezes com o remorso, a culpa, e a gente vai precisar fazer o quê? Seja na céu, expiações no céu ou na terra. Ou no céu ou na terra, né? Figuradamente falando, o céu e terra, né? Ou no céu e na terra, eu terei que reparar este mal que eu produzi. Esse irmão caminha, ganha sua luz, então eu terei que ter um dispositivo da lei, que é a dor, eu terei que ter o dispositivo da lei para ressarcir-me deste mal que eu provoquei, que eu pratiquei. E mais adiante, no Ação e Reação ainda de André Luiz, fala: o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Então, isso é belíssimo. Isso aqui está nos dizendo, André Luiz está nos dizendo, que Deus nos dá o remédio salutar chamado dor. Então, a dor não é um castigo, não é uma punição, é um remédio para nos dar um bálsamo, para nos fazer, para que a gente se movimente em favor de nós mesmos, porque, do contrário, nós não faríamos isso, nós ficaríamos estagnados. Se tudo na nossa vida estivesse conforme nós queremos, tudo bem, sem nenhum tipo de dificuldade, nem material, nem moral. Moral, a gente ainda não atingiu esse patamar, mas digamos, né? As coisas mais, para nós, é mais a nível terreno, bens materiais. Se tivesse nossos desejos, nós estaríamos estagnados nessa evolução, nós não iríamos evoluir. Então, para que a gente entenda que a dor é inevitável, sim, Deus não criou a dor no sentido de punição, ele nos deu pelo seguinte, aí eu fui lá em Ramatiz de novo. Ramatiz traz assim para a gente: esse sofrimento, ele é a forma que nós expressamos essa dor que a gente sente. A dor e o sofrimento são consequências naturais da evolução do espírito, como fatores necessários ao despertamento da sua consciência individual no seio da consciência cósmica de Deus. Nós já temos essa consciência? Não temos. Então, a gente pode pensar, alguns podem pensar assim: puxa vida, por que Deus deu a dor? Não podia dar só felicidade para o homem? Mas a gente está falando de quê? Nos planos inferiores da criação não há evolução sem dor. Então, está justificado aí, está explicado o porquê de Deus conceder esta dor. Porque nós estamos em que plano? Nós estamos do Livro dos Espíritos, nós estamos inseridos na segunda ordem dos espíritos, a segunda, né, que são os felizes.
nós estamos nos bons espíritos? Nós estamos inseridos lá? Nós sabemos que não. Basta buscar lá, acho que é a questão 100, né? Basta a gente buscar lá que a gente vai logo, logo se encontrar. Evidente que há uma diversidade aí dos imperfeitos, mas mesmo assim, a gente vai chegar à conclusão que nós vivemos numa morada de prova e expiação e que nós pertencemos à categoria dos espíritos imperfeitos ainda. Então, nos planos inferiores da criação, não há evolução sem dor. Então está explicado, Deus não cria nada para nos punir, e sim para nos alavancar o progresso espiritual. E aí eu vou mais adiante, quando ela nos fala assim: os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob 2 aspectos que se complementam: provação e expiação. Então, tanto a provação, e agora ela vai falar daquela ordem kármica, né? Que é aquela questão mais interna, do nosso mundo íntimo, das nossas existências, de toda a nossa bagagem espiritual. Então, o kármico aqui, porque esse termo ela começou lá com o budismo, né? com esse pensamento. Então, os sofrimentos humanos, eles têm, prova ou expiação, tem por objetivo a educação, educar e reeducar. Tanto que todas as moradas da casa do Pai são educandários. A nossa é uma escola em que nos acolhe para justamente esse processo de educação e reeducação, para que a gente chegue o quê? A uma plenitude, a essa nossa perfeição relativa. E aí ela vem falando dessa parte de provação, né? A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento do corpo. Então, quer dizer, a gente identifica a provação, na verdade, é todo um planejamento que nós fazemos, reencarnatório, e fazemos as nossas escolhas. Que tipos de provas nós vamos vivenciar, experienciar, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, um avanço em nossa evolução moral, principalmente. Então, a gente vai ter, vamos dizer assim, um resultado positivo disso, de acordo com a resignação, com a coragem que a gente enfrentar essas provas, que a gente enfrentar esses desafios. Provas são desafios, né? Então, da forma que eu lidar com essas provas, que eu trabalhar essas provas, e aí eu estou falando também da questão do sofrimento opcional, porque se eu não sofrer pelo orgulho ferido, como ele disse, é apenas orgulho ferido, se eu trabalhar esses momentos que vêm de dificuldades, que a gente chama de dor, né? Esse dispositivo aí para nos orientar e nos alavancar, com resignação, coragem e até alegria. E quando fala assim com alegria, gente, não significa que no momento da tristeza, no momento da dificuldade, nós estejamos saltitantes. Não é isso que se fala. Essa alegria é uma coisa muito interna, muito íntima. É aquela alegria de saber que estamos abraçados, acolhidos, sustentados pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que somos filhos dele, que não estamos sozinhos. Nós temos assim uma gama de benfeitores, amigos espirituais, anjos guardiães, protetores, amigos encarnados, ou seja, nos é dado todo tipo de recurso de benéfico para que a gente possa lidar com tudo isso. Não é sozinho. Só que quem tem que se mexer somos nós. Nós precisamos fazer essa movimentação, porque senão todos esses recursos eles se tornam assim estéreis. Estão ali, é igual um determinado objeto que a gente acha lindo, maravilhoso, compra, mas deixa num canto, não faz uso. É o mesmo. Então, a gente precisa se movimentar para que eles realmente estejam sempre nos intuindo, nos inspirando, nos dirigindo, como diz o próprio Livro dos Espíritos, né? Nos dirigindo para o bem. E aí eu vou mais adiante aqui agora, na ação do amor. Eu vou pular lá para a ação do amor, que ela nos fala que essa ação do amor, toda vez que nós... Olha, eu falei em movimentar-nos, né? Essa movimentação que a gente tem que fazer é justamente com este sentimento. É a ação do amor, esse nosso movimento. A ação do amor vai nos evitar aquilo que ela fala mais adiante, as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças incuráveis.
doenças irrecuperáveis, perdão, das doenças irrecuperáveis. Então, é a ação do amor que vai me proporcionar eu evitar este sofrimento maior, esta dor maior. Eu posso, sim, eu vou ter a dor, porque é ela que vai me fazer mexer, senão eu fico parada, está tudo bem do jeito que eu gosto, eu não cresço. Então, ela vem, me saculeja, e é com a ação do amor que eu vou conseguir sair disso. E aí eu trouxe uma frase do Chico muito interessante, e é bom a gente refletir muito sobre essa frase, porque tem muito a ver com essa questão da ação do amor e da gente não se deixar ir para essas quedas profundas da dor e do sofrimento maior, né? Vamos dizer assim. Chico nos diz assim: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Ora, o que é trabalhar em benefício do próximo? É a ação do amor, que é a caridade. Caridade é o amor em movimento. Então, olha que frase para a gente parar e pensar profundamente. Então, todas as vezes que eu estiver imbuído desta movimentação, dessa ação do amor, a própria justiça divina, olha só, a misericórdia vai fazer com que peraí, a justiça está vindo, mas a misericórdia de Deus me encontra nesta movimentação, retorna. Agora não. Isso significa, Márcia, que a gente não vai responder pelas coisas que fez? Não, de maneira alguma. Uma vez que a gente feriu a lei, a gente precisa dar o remédio a ela para que ela se cure. E essa cura é em nós mesmos. O remédio é para nós mesmos. Então, nós precisamos nos reparar com a lei, sim. E aí ela vem nos dizer assim, que muitas das vezes as pessoas, o espírito, ele escolhe determinadas provas, bem assim, nesse sentido, bem sofrida, bem aquele sacrifício mesmo maior, que a gente tudo isso. Mas o espírito ele escolhe até no sentido dele acelerar o progresso dele. Mas quando ele faz isso, ele é orientado muitas vezes pelos guias para que amenize, porque Deus não faz isso. Aqui o próprio texto de Joana, eu não destaquei essa parte, mas ela fala, no próprio texto aqui, ela fala que Deus ele vai fazer com que a gente tenha uma programação que não seja para nos traumatizar, para nos quedar. Não, é uma programação consciente para dar certo, para que a gente saia vitorioso. Se nós queremos a mais, sem condições, mas muitas das vezes é até respeitado esse nosso querer. Só que às vezes a gente sucumbe, porque era mais do que a gente poderia suportar. E Deus não dá uma cruz maior, quer dizer, mais pesada do que... o peso é ideal. Muitas das vezes a gente quer. Por quê? Porque isso é uma coisa, gente, da nosso íntimo. Não tem nada a ver, não é Deus que faz isso, é o nosso íntimo. E só para confirmar isso que eu estou falando com vocês, eu trouxe também um exemplo lá do Céu e Inferno, do nosso amigo aqui, lá na parte dos expiações terrestres, A Pena de Talião é o nome da lição. E o senhor Antônio B., ele foi sepultado vivo, mas foi ele mesmo, quer dizer, descobriram isso, ele teve lá um ataque, foi constatado como morte mesmo, que ele dava todos o parecer de morto mesmo, foi sepultado, então, mas ele estava vivo, e por alguma questão lá de inventário, alguma coisa, foram fazer, alguns dias depois, assim, a exumação, né, do corpo, questões de inventário, e ele diz que era um escritor, deixa eu ver aqui, um escritor de mérito, estimado por muitas pessoas, e foram ver e ele estava assim, né, em outra posição, então constataram que ele foi enterrado vivo. Mas por que aconteceu isso com o seu Antônio? Ele mesmo solicitou isso, porque em encarnação passada, ele havia emparedado a esposa dele viva. Ele emparedou a esposa viva. Então, ela mesmo já havia perdoado ele há muito tempo. Mas, olha só, ele quis passar por esse tipo de expiação
Por quê? Porque a culpa, gente, está na nossa consciência. Não é porque o outro. Às vezes a gente deixa de ser mais gentil, mais generoso, mais alegre, mais amoroso, porque a gente fica assim. Não, mas o outro vai pensar que eu estou querendo aparecer, eu estou querendo me enaltecer, dizer que eu sou assim, né? De repente vai pensar que eu estou querendo mostrar que sou melhor, que sou mais sabido, que sou mais bonito, ou sei lá, mais o quê. A gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar. Mas o que a gente tem que ter em nossa mente, nossa consciência, é com que intenção eu faço aquilo. Porque Deus verá a intenção. Se o outro pensar que eu estou fazendo aquilo para me exibir, não é um problema meu. É um problema de julgamento equivocado dele. Porque Deus sabe que a minha intenção não é aquela. A minha intenção é porque eu quero realmente ser mais generosa, mais bondosa, mais amorosa, mais simpática. Eu quero levar alegria também aos outros corações. E até isso, muitas vezes, a gente é criticado, julgado de forma negativa, porque as pessoas não estão habituadas com isso nesta morada. Então, acham assim, isso aí tem algum erro, alguma coisa, ela tem, algum interesse tem por trás disso. E eu fico me preocupando com isso. Assim como o seu Antônio ficou preocupado com essa situação, que ele poderia não ter passado desta forma, mas de outra, porque se reparar com a lei tem que reparar, tem para onde correr, mas poderia ter sido de outra forma, mas ele assim o quis, mas a esposa já o havia perdoado e aguardava ele. Olha só a situação. Então, é muito do nosso consciente, da nossa consciência, não é o outro. E Calcutá nos fala isso também, né? No final das contas, você vai descobrir que sempre foi entre você e Deus, nunca entre você e o outro. O outro nos serve somente para amarmos ele e de observação para que a gente possa crescer. O outro nos ajuda a crescer. Gente, eu estou passando dos limites? Não, vá lá aí, hein, porque eu vou começar aqui as provações, né? Mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Olha só que coisa mais interessante. Não é parecido com aquilo que eu trouxe do Chico? Se a misericórdia, se a justiça de Deus nos encontra trabalhando para o próximo, né? Fazendo o bem, a caridade, a misericórdia dele manda voltar aquela justiça uns passos atrás. O que é isso? É exatamente o que a Joana traz aqui, ó. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Então, conforme a minha conduta, meu proceder, minha forma de pensar, de sentir, de agir, o que eu falo para o outro, porque as palavras, há que se ter cuidado com as palavras também, porque elas muitas vezes ferem e muito, e podem causar até tragédias. Então, uma oração em torno de toda essa minha conduta, essa prova pode mudar de curso. É o que eu chamo de flexibilidade da lei. Eu digo assim, a lei é imutável, mas não é inflexível. Por quê? Porque existe a misericórdia divina. E tudo vai depender da tua ação no amor. Da tua ação no amor. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. E aí eu trouxe um pedacinho só do livro No Invisível, de Leon Denis, que ele vem falando sobre essa força espiritual, sobre essas potências da alma, que é o pensamento e a vontade. E aí, como eu falei de vigilância e oração, ele tem um título aqui, o título da lição é Vontade e Prece. E aí vem um trechinho do capítulo 5 no Invisível, que ele diz assim: como podemos adquirir esses poderes, essas faculdades superiores? Ou seja, como é que eu posso adquirir um pensamento mais positivo, um sentimento, uma vontade mais firme, um pensamento que crie boas coisas, que crie o belo, que crie o bom, que crie o que é nobre, e uma vontade que realize todo esse meu pensamento? Aí ele diz, descerrando nossa alma pela vontade e pela prece, as influências do alto. Então, eu preciso estar conectado com o alto, com os espíritos superiores. Essa deve ser a minha conexão.
Do mesmo modo que abrimos as portas da nossa casa para que nela penetrem os raios do sol, assim também, por nossos impulsos e aspirações, podemos franquear aos eflúvios celestes o nosso ego interior. Ego aqui no sentido do ser interior, da self. Porque nós temos a sombra e a self, já nos diz Carl Jung. Irmã Sidufo também trabalha com essa parte. Temos a sombra e a self. Nós não temos que deixar essa sombra se espalhar, tomar conta. A gente precisa que a self, que é essa conexão com as influências do alto, seja mais preponderante em nós. E nós já estamos com toda essa condição, meus irmãos, porque nós temos a doutrina espírita a nosso dispor para que a gente possa realizar isto, realizar essa movimentação em nós. E aí, mais adiante, ela fala, as expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, elas não tem jeito, né? Enquanto que a prova pode mudar o rumo, ser flexível, ela diz aqui que a expiação não, é imposta, é irrecusável. Por quê? A expiação é a reparação da lei. Está lá no Céu e Inferno também, no Código Penal da Vida Futura, quando ele fala daquele código AR, arrependimento, expiação e reparação. Então, a prova, ela vai nos dar, assim, aquelas possibilidades de experiência, de ter as experiências, as lições de aprendizado que preciso para crescer. E a expiação, ela vai me equilibrar de novo perante a lei. É um equilíbrio, a expiação, eu expiei tudo isso, então eu paguei, vamos dizer assim, né? Reparei, não. A expiação, ela é apenas para me reequilibrar, para que eu me religue, olha a religião aí, para que eu me religue, né? Para que eu faça uma religação com Deus. No momento que eu expiei, que eu me reequilibrei, que eu me religuei com Deus, que eu busquei a justiça e o reino dos céus, tudo mais me será dado. E aí vem o momento da reparação. Aí eu vou reparar. Não pense que, expiou, já se reparou. Falei, não, eu tenho que me arrepender, eu tenho que expiar, e aí eu vou reparar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, expiações a gente tem, a menos que seja aquele caso de escolha, escolhi mesmo que seja assim, bem um sacrifício, um sofrer bem intenso, a menos que seja assim, eu digo a vocês que a gente tem muito mais provas do que expiação. A cada encarnação, as expiações são dadas em doses homeopáticas, porque se fossem dadas conforme a gente realmente precisa para ter esse reequilíbrio, aí Deus é misericordioso, sabe que a gente não tem essa condição, então, pela misericórdia, as expiações são sempre em número menor, vou dizer assim. Isso é um pensamento meu, tá, gente? Mas eu penso isso em função do amor de Deus, que para mim é da maneira que funciona. Está no meu sentimento isso. E aí, lá no final, meu Deus, eu não sei nem que tempo que eu estou aí, que hoje eu fiquei sem relógio. Cada ser vive com a consciência que estrutura. O que ela quer dizer isso com a gente? É o autoconhecimento. É o nosso autoconhecimento. Cada um, é aquele exemplo que eu dei, que vale a minha intenção. A minha consciência, muitas vezes, se sente melindrada, olha os melindres, por coisas que o irmão, às vezes, nem está fazendo, nem pensou. O melindre é meu. É meu. Não é o outro fala alguma coisa, ou deixa de falar, ou faz alguma coisa, ou deixa de fazer, eu já estou me melindrando, achando, supondo, criando mil hipóteses, ou seja, criando. E o que é isso? É o orgulho. Isso é simplesmente o orgulho que nos faz a gente se melindrar por coisas tolas. Então, cada ser vive com a consciência que estrutura. Eu preciso do autoconhecimento, eu tenho meus caracteres individuais. Por isso, cada um vai lidar com o sofrimento de uma forma. Mas entendendo um pouquinho mais, né? De sofrer menos. E aí, há em nome do amor casos de aparentes expiações. Aí ela vem falar que tem aqui Jesus, Helen Keller, as expiações, porque aos nossos olhos é um sofrimento atroz, né? Para a gente é assim, é a maneira, a gente não consegue, a gente ainda não sabe das belezas realmente que existe de Deus, o belo de Deus a gente não conhece ainda,
Por isso que dizem que, né, o homem retrata muito bem o inferno, o céu, difícil, porque a gente só conhece mesmo de acordo com a vibração que nós vivemos. Então, para nós, parecem expiações, mas, na verdade, são práticas o quê? Do amor, são exemplificações do amor de Deus para nós, o que trouxe Jesus, Ellen Keller, Francisco de Assis e tantos outros irmãos maravilhosos que nos auxiliam. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove as expiações, apenas restaura o equilíbrio. Isso eu acabei de falar conosco, né? Já me adiantei. E aqui eu entro nas emoções perturbadoras. Gente, vocês me sinalizem aí, eu já estou quase lá. Vou entrar nas emoções perturbadoras. As emoções perturbadoras são mais centradas nas causas atuais, né? As kármicas não quer dizer que as kármicas que são internas, não quer dizer que o interno também não esteja. De um modo geral, as emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo. Por quê? Porque hoje a gente tem uma tecnologia que não havia tempos atrás. Então, tudo isso já é assim, uma sedução a mais do mundo, vamos dizer, né? Ou uma ilusão a mais do mundo, que mexe com os nossos sentidos materiais, ainda muito materializados que somos, a gente fica muito embevecido com essas coisas. Então, ela fala, acaba que essa emoção perturbadora acaba sendo muito mais intensa no mundo contemporâneo do que no mundo atrás, em que o homem tinha uma vida mais simples. E aí eu coloquei aqui para a gente o seguinte: quando o homem busca, mediante a irresponsabilidade, a precipitação e a prevalência do orgulho, todas essas questões do mundo social, do mundo que ele vive. Ela mesma fala isso para a gente. E ela vem nos dizendo quais as perdas que temos em função dessas emoções perturbadoras. O que isso nos provoca? Ela vem, perda da individualidade, perda do senso de humor, ausência de liberdade, não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo. Então, ela fala assim, a gente não pode usufruir das coisas? Não, a gente pode e deve usufruir do bem-estar, do conforto que as coisas materiais nos dão. E não é uma questão de ser conformista, ela fala aqui, não é para ser conformista, não se trata de uma atitude conformista, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhes chegam. Ou seja, eu coloquei aqui para mim assim, a gente tem que desenvolver a sapiência. O que é a sapiência? Aí eu fui lá buscar, conhecer as coisas divinas e humanas. Então, a gente precisa de um equilíbrio entre as coisas divinas e as coisas humanas. É saber usufruir com práticas na caridade, com práticas do bem-estar para mim e para o outro. Não pode ser algo do meu egoísmo, porque senão eu vou cair nas emoções perturbadoras, né? E vamos lá. E ela vem falando do desejo também, que é a questão do sexo desregrado, aquele desejo que exorbita do equilíbrio, porque energia sexual é um dos elementos de criação divina. Então, ela é importantíssima, mas ela não pode ser usada de forma irresponsável para os prazeres mundanos, para o efêmero, né? Aqueles prazeres efêmeros. E aí a gente mergulha naquilo, faz, quero o que quero, e depois, como ela cita aqui, até um exemplo, né? Da mulher que faz a vida, ela diz, no fim, o homem pergunta, você está satisfeita? Ela diz, não, estou cansada. Porque, na verdade, não dulcifica a alma. Esse tipo de sexo ele é apenas físico. E o físico é o que tudo se desfaz na Terra. Então, cadê a dulcificação da alma? Através dessa troca de energia sexual. Ela não tem. Daí ela responde isso. Então, egoísmo, orgulho, tudo isso vai nos causar as emoções perturbadoras. As ilusões da prosperidade econômica, social, cultural e política, que a gente aí às vezes não tem, vem a frustração. E o ódio, gente, quando falou do ódio, quando ela falou assim, o ódio é causador de muitos sofrimentos. E mais adiante ela diz assim, pestilencial. Quando falou essa palavra, gente, a Covid. Aí diz assim, é porque a China criou em laboratório. Ora, os pensamentos de ódio que emanamos na psicosfera do planeta vira peste. E aí vai dizer que alguém criou no laboratório.
contraditório, o que andamos pensando? Olha lá o pensamento e vontade. A vontade e a prece, pensamento e vontade de Leon Denis. O que ele nos traz? Muito importante o livro desse irmão, né? Depois da Morte, Grande Enigma, todas as obras dele nos levam realmente a uma reformulação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É muito importante mergulhar na leitura, né? Nas reflexões de Leon Denis, nos ajuda bastante. E aqui, para ir finalizando, vou finalizar, chega, o amor é o antídoto para todas as causas de sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Eu achei lindo isso, luarizado pelo amor, quer dizer, banhado pela claridade do luar, gente, pela claridade da lua. O homem discerne, aspira, age e entrega em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. Ou seja, o antídoto é o amor, é a ação do amor, que já foi falado anteriormente, é que vai nos tirar desse torvelinho de dor e sofrimento. Então, qual a origem do sofrimento? Está em mim. As origens do sofrimento estão justamente nessas causas que estão no meu íntimo e nessas causas em que eu busco a felicidade em coisas perecíveis, em momentos ilusórios, sedutores. Eu não busco nas influências do alto. E aí ela vai dizer para a gente o seguinte. Aí eu coloquei um questionamento aqui nesse momento, eu botei assim para a gente. Como aprender a amar? Porque se eu preciso, se o amor é o antídoto, como aprender a amar? Aí eu citei, maior mandamento. Praticar o maior mandamento. Praticar a caridade. E aí Paulo vem nos dizer, né? Mais tarde ele diz o quê? Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando chegarmos a esse patamar, nós estaremos aprendendo a amar. Aí aprendi a amar. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito. A gente acabou de falar, o Uricho está aí na gente. Que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. Então, a dor, ela só vai ter este papel de nos reconduzir ao amor do qual nós nos afastamos. Mas você não acabou de dizer que Deus concedeu a dor? Sim, por que ele concedeu? Que vivemos num planeta de prova e expiação e necessitamos dessa alavanca, porque senão nós nos estagnamos nas emoções perturbadoras. Essa é que é a verdade. E aqui, cessação do sofrimento, né? Carl Jung nos diz assim, o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. Que problema é esse? O problema do sofrimento, eu preciso lutar com o problema do sofrimento, não com o sintoma. O sintoma eu já sei qual é, a dor. Então, não é com um sintoma que eu vou ter que lutar, é com um problema. E o problema é saber que sofrimentos eu estou tendo, quais as origens desse sofrimento, conhecer esse sofrimento, compreender por que e para que eu estou passando por aquilo. E interiorizar, internalizar esse conhecimento, para que eu possa ter uma resignação ativa. Né? A resignação de braços cruzados, isso não é resignação. Isso é conformismo. E ela falou, aquela em que eu busco as causas, compreendo tudo, mas eu também vou buscar como cessar, caminhos para cessar. E aí, para finalizar mesmo, caminhos para cessar esse sofrimento, vou deixar com vocês a lição 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o caminho para eu cessar todo o meu sofrimento? Eu já falei muito aqui, né? Essa mudança de atitude, de pensamento, de sentimento, mas olha o que nos diz a 130. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
Então, a gente precisa estar se trabalhando, se preparando para participar desta obra da criação, com o amor, com a ação no amor. Tá aí o objetivo da encarnação, nos dá os caminhos para acessar esse sofrimento, e ele passa a ser opcional. Eu não vou deixar de ter as minhas dificuldades, as minhas tristezas, meus momentos, né, aqueles momentos que a gente sabe que cada um tem, perdas de entes queridos, enfim. Não vou deixar, porque ele já deixou aqui bem claro, tem que passar pelas vicissitudes. Por quê? Porque é isso que vai ser a minha alavanca, para eu buscar a minha perfeição. Sofrimento, não. Vamos agir no amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. E ele nos sustenta e nos dá a confiança necessária no amor de Deus por nós. Obrigado, meus irmãos, pela vibração. E vamos agora trazer os sentimentos de vocês.